Olá, pessoal! Então, vamos hoje para mais uma aulinha e o tema da nossa aula de hoje é sobre relações ecológicas. Eu sou a professora Maiara. E eu, professora Luana. As relações ecológicas são as relações existentes entre os indivíduos ou entre eles com o meio ambiente. Nas relações ecológicas, vamos ter as relações intraespecífica e interespecífica. Na intraespecífica, são relações entre indivíduos da mesma espécie. Nessas relações, vamos ter a relação harmônica, onde uma ou ambas espécies são beneficiadas. O primeiro exemplo de uma relação intraespecífica harmônica temos a sociedade. Temos dois sinaizinhos de mais ali que mostra que os indivíduos envolvidos nessa relação se beneficiam. São associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados e competem entre si por meio de divisão de trabalho e se mantêm anatomicamente separados. Temos um exemplo nítido nessa imagem que seria das formigas. Outra relação intraespecífica harmônica são as colônias, onde os dois indivíduos se beneficiam. São associações entre indivíduos da mesma espécie que são unidos anatomicamente. Aqui nós vamos ter uma imagem, água-viva, a caravela, onde aqui é um indivíduo, aqui é outro indivíduo, e eles formam uma colônia. Temos um outro exemplo de relação intraespecífica, só que agora seria desarmônica, que seria uma ou ambas as espécies elas são prejudicadas. Alguém dessa relação vai sair perdendo. Outra relação intraespecífica é o canibalismo. Então, o canibalismo, como é desarmônica, um indivíduo sai ganhando, né? Ele se beneficia e o outro acaba perdendo. Essa relação é onde um indivíduo da mesma espécie ele se alimenta do outro. Aqui nós temos uma imagem onde o louva-a-Deus, ele é a fêmea, ela se alimenta do macho após o acasalamento e ela obtém nutrientes para a sua prole. Então, neste caso, é a mesma espécie. Um outro exemplo de relação intraespecífica desarmônica é a competição intraespecífica, a relação entre indivíduos da mesma espécie. E essa competição pode ser por parceiro sexual, competição por território, competição por alimento, são as possíveis causas de uma competição intraespecífica. Agora temos as relações interespecíficas. Nas relações interespecíficas, é relação entre os indivíduos de espécies diferentes. Então, falamos das intraespecíficas, que são indivíduos da mesma espécie, e agora de espécies diferentes. Nessas relações, nós vamos ter as harmônicas, onde uma ou ambas espécies se beneficiam. Então, o primeiro exemplo da relação interespecífica harmônica, temos o mutualismo. Todos os envolvidos nessa relação se beneficiam, temos os sinaizinhos de mais ali. E o que acontece? Só que geralmente eles não conseguem sobreviver sem a outra. Nessa imagem, nós temos um exemplo bem nítido de líquens, que é aquela associação entre algas e fungos. Outra relação interespecífica harmônica é a protocooperação, onde os dois indivíduos eles se beneficiam. Ambas as espécies elas são beneficiadas, mas podem viver independentemente uma da outra. Não é uma relação obrigatória. Nesse caso, nós vamos ter aqui o búfalo e essas aves que elas estão se alimentando dos ectoparasitas, dos carrapatos deste animal. Então, essas aves, elas se alimentam, né, e se beneficiam. Só que para o búfalo acaba se beneficiando também, mas não é uma relação obrigatória. Um outro exemplo que temos de relação interespecífica harmônica é o comensalismo. Então, uma espécie sai ganhando e a outra é indiferente, não tem prejuízo para ela. O que acontece? Temos o exemplo aqui do tubarão e a rêmora. A rêmora se beneficia quando o tubarão está comendo ali a sua presa, enfim, a que ele capturou, sai ainda fica aqueles resquícios, né, da presa dele. O tubarão está se alimentando, está saindo ali, ele não vai voltar para poder pegar esses resquícios de carne, enfim, que ficaram ali pelo oceano. E a rêmora vai se beneficiar justamente nessa parte, nesses resquícios ali de carne, né, que o tubarão vai deixando toda vez que ele acaba se beneficiando, né, se alimentando no caso. Então, o peixe está se beneficiando
e o tubarão está sendo indiferente. Se não houvesse essa relação, o tubarão não seria, né, prejudicado. Outra relação interespecífica harmônica é o inquilinismo, onde um indivíduo ele sai se beneficiando e o outro indiferente. Uma espécie se abriga em outra. Neste caso, nós temos a bromélia, né, que é uma epífita, que ela está se abrigando aqui no tronco desta árvore. Para a árvore, indiferente. Para ela, está se abrigando, né, e está sendo benéfico. Um outro exemplo da relação interespecífica desarmônica é a competição interespecífica. Lembrando que tivemos a competição intraespecífica, que seria entre indivíduos da mesma espécie, e agora é a interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes. E o recurso, na verdade, a competição pode ser por parceiro sexual, recursos do ambiente, né, no caso a competição, e até mesmo de alimento e território. Nessa relação interespecífica desarmônica, nós vamos ter a predação, onde um indivíduo sai se beneficiando e o outro é prejudicado. Aqui temos o predador, né? Ele se alimenta de outra espécie, que é a presa. Então, a águia, ela vai capturar a lebre e vai se alimentar. Então, neste caso, a predação é desarmônica. Um outro exemplo seria o parasitismo. O que acontece? O parasita vai se beneficiar do seu hospedeiro. E geralmente o parasita não mata o hospedeiro, porque ele precisa desse hospedeiro para poder se manter. Então, uma relação interespecífica desarmônica que o parasita para ele é positivo, se está beneficiando, e para o hospedeiro está sendo negativa, porque ele está se prejudicando nessa relação. Outra relação interespecífica desarmônica é o amensalismo, onde um indivíduo sai perdendo, né? Ele sai prejudicado e o outro indiferente. Neste caso, uma espécie que inibe a outra. Essa árvore, amaraucária, um pinheiro, o que acontece? Ele libera toxinas que impedem o crescimento de outra espécie. E galerinha, para fechar nossa aulinha de hoje, fizemos um quadro com resumão disso tudo que a gente falou. Então, temos as relações intraespecíficas, que é a relação entre indivíduos da mesma espécie. Elas podem ser harmônica, o exemplo de sociedade e colônia, e podem ser desarmônica. Temos o exemplo do canibalismo e a competição intraespecífica. Nas relações interespecíficas, estudamos as harmônicas, o mutualismo, comencialismo e o inquilinismo. E nas desarmônicas, estudamos as competições interespecíficas, a predação, o parasitismo e o amensalismo. Então, galerinha, é isso por hoje. Um resuminho sobre as relações ecológicas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Até mais!